O banimento social ou cancelamento é um mecanismo libertário, visto que não envolve coação física a ninguém. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, um conhecido jogador de vôlei brasileiro, Maurício Souza, foi acusado de homofobia por um post no Instagram em que criticava uma recente história em quadrinhos em que o filho do super-homem original se declarava bissexual. Personagens LGBT nos quadrinhos não são nenhuma novidade, existem inúmeros exemplos desse tipo de representação em vários veículos culturais desde a década de 1960. Portanto, no meu ponto de vista particular, não se trata mesmo de nada demais. Inclusive, cheguei a fazer um vídeo falando sobre esse tema há algum tempo atrás. E minha conclusão é exatamente essa, nada demais. Reconheço que é direito do artista fazer a obra dele do jeito que achar melhor, com qualquer personagem tendo a orientação sexual que o artista preferir. No final, de novo, nada demais. O caso do super-homem é algo ainda menos importante que isso. A bissexualidade é característica do filho dele, que, confesso, nem sabia que existia. No final das contas, mais uma vez, nada demais. A opinião do Maurício Souza, porém, é diferente. Ele disse, isso não é nada demais, vai vendo. Eu, como libertário, acho válido que qualquer um expresse a sua opinião sobre qualquer tema, mesmo que eu, particularmente, não concorde com tal opinião. A questão aqui é que se o autor do quadrinhos lá do Superman bissexual tem todo o direito de se expressar absolutamente de qualquer maneira que queira, por que as pessoas não têm o direito de criticar a obra do artista da mesma forma por qualquer motivo que achem válido? Liberdade de expressão vai nos dois sentidos, mas se o artista tem o direito de fazer a obra dele da melhor forma que ele achar, o Maurício também tem o direito de criticar a obra do artista da mesma forma. E veja, da mesma maneira, as pessoas têm o direito de criticar a opinião do Maurício Souza, certo? Lógico que sim. Muita gente não concordou com o post do Maurício Souza e reclamaram no Twitter, reclamaram com o time do atleta, o Minas Tênis Clube, reclamaram também com as empresas que patrocinam o time, a Fiat e a Gerdau. É direito dessas pessoas reclamarem. Se elas não gostam do comentário dele, óbvio, podem reclamar. O mesmíssimo direito de livre expressão que se aplica num caso, se aplica no outro. No final das contas, embora Maurício Souza seja um ídolo do vôlei, tenha sido a grande contratação do Minas Tênis Clube para este ano e seja um jogador de qualidade inegável, o clube, devido a essas pressões todas, inclusive das empresas patrocinadoras, acabou dispensando ele do time. Muita gente não gostou dessa atitude do clube, protestou contra isso, que também, novamente, é perfeitamente válido. Acharam principalmente que foi algo desproporcional. Eu me incluo nesse grupo. Acho que tanto as empresas patrocinadoras do time quanto o time em si exageraram na reação. O comentário do Maurício não continha nenhum xingamento, nenhuma agressão, nenhum ataque. Portanto, foi certamente algo desproporcional essa reação. Mas, novamente, reconheço que tudo foi feito dentro dos limites do voluntarismo. Ninguém usou violência física nem ameaça de violência física para fazer valer sua vontade. A esquerda costuma organizar exércitos de jovens que ficam ligando para essas empresas, fazendo pressão pela decisão, mas no final das contas, todos nós sabemos, a pressão que realmente faz diferença é de alguns jornalistas e de jovens muito ricos, filhos de famílias abastadas, que são investidores e clientes importantes dessas empresas. Esses que realmente fazem a diferença nessas horas e conseguem andar com sua pauta progressista. Normalmente, essas pessoas ricas é que movimentam a agenda progressista no final das contas. Infelizmente, todos sabemos, a aristocracia socialista brasileira tem muito poder sim. Ao contrário do que tentam vender os esquerdistas, a maior parte da elite endinheirada brasileira é profundamente socialista. Lógico, não porque queiram dividir o dinheiro deles, mas porque, ao contrário, encaram o socialismo como uma forma muito conveniente de manter o status quo e ainda fornece para eles uma desculpa moral de serem tão ricos numa sociedade tão carente. Pelo menos eles são socialistas, são a favor dos pobres, estão lutando pelos oprimidos. Mas no fundo eles sabem que isso é lorota. O socialismo é apenas mais uma forma da elite manter o seu status quo. Porém, independente da orientação política deles, o fato é que a ética libertária é contrária ao uso da agressão física e da ameaça de agressão física. Mas se tudo for voluntário, tudo resultar de pessoas reclamando umas com as outras, mesmo que tenha envolvimento de uma posição privilegiada, como o fato de ser rico,
ou ser jornalista, mesmo que tenha sido desproporcional, é perfeitamente válido. De fato, o ponto mais curioso dessa história toda é justamente ver os socialistas, o pessoal da esquerda, que são em tese favoráveis a um Estado forte e controlador, usarem mecanismos libertários para impor sua vontade. Não entram na justiça, não tentam passar leis. Tudo isso é muito lento, muito pouco eficaz. Eles preferem usar medidas voluntárias. São muito mais rápidas e efetivas. Da mesma forma, o jornalista e produtor Monark do Flow Podcast fez tweets defendendo a liberdade de expressão e em algum momento perguntou se é crime ter um pensamento racista. Lógico que não é, não existem crimes de pensamento, pelo menos não em tese, mas muita gente no Twitter não gostou, acho que gostariam de ter uma polícia de pensamentos e pediram a cabeça dele a pelo menos um grande patrocinador do programa dele, o iFood, que acabou abandonando o patrocínio. Novamente, uma ação claramente desproporcional e sem sentido, mas ainda assim dentro do voluntarismo. Ninguém usou violência contra ninguém. Da mesma forma, o Alan dos Santos, jornalista brasileiro, dono do canal Terça Livre, se viu perseguido de forma implacável pelo STF, que o acusa ninguém sabe exatamente do que, mas pediram sua prisão, bloqueio de todas as contas correntes e o fim do jornal Terça Livre. Ele foi obrigado a se exilar nos Estados Unidos e provavelmente pedir asilo político. Como se não bastasse o exílio nos Estados Unidos, a esquerda mundial entrou em operação impedindo que ele conseguisse fazer qualquer campanha de arrecadação de fundos por lá. A mesma rede de filhos de famílias ricas e influentes entrou em ação. Mesmo sem ordem do STF, a GoFundMe cancelou a vaquinha aberta por ele. A solução dele para manter alguma receita foi justamente abrir uma carteira de Bitcoin para permitir doações, usando um mecanismo que o ditatorial STF do governo não consegue pôr suas mãos, nem a pressão da elite aristocrática socialista internacional. Todos esses exemplos são absurdos, mas mostram um ponto importante. O libertarianismo, os mecanismos libertários estão se impondo na sociedade simplesmente por serem muito mais rápidos, ágeis e efetivos do que o governo para resolver qualquer um desses problemas. Num mundo em que as relações pessoais e econômicas já se expandem em múltiplos países, mesmo a justiça estatal, o ordenamento jurídico, a força da lei não conseguem agir de forma eficaz. Seja no sentido errado, como no caso da perseguição absurda do STF ao Alan dos Santos, seja no sentido correto. O fato que expressamos aqui em vários vídeos é que isso foi causado pela informação descentralizada e distribuída. Como cada vez mais gente falando com cada vez mais gente, independente da posição física, a força de ações colaborativas voluntárias se torna muito maior do que a força de ações violentas ou ameaça de uso de violência, que são as ferramentas típicas do Estado. Tanto para o bem, para proteger de ações exageradas, quanto para o mal, para permitir perseguições desproporcionais. O fato é que esse movimento é inevitável. Cada vez mais as pessoas vão buscar mecanismos libertários para resolver seus problemas e até para atacar quem não gostam. Não se preocupe, porque a informação descentralizada e distribuída tem a capacidade mesmo de gerar uma onda de cancelamento e banimento social, mas, ao mesmo tempo, expõe esse julgamento ao mercado. O Maurício Souza foi cancelado, perdeu seu emprego, mas ganhou muitos seguidores, 10 vezes mais seguidores do que tinha antes, e uma fama que certamente lhe dará frutos mais adiante. Monark foi perseguido por seus apoiadores, mas o podcast, Flow Podcast, só cresce. As marcas que cederam à pressão dos ricos filhinhos de papai socialistas vão pagar por essa opção. Se esperavam se livrar de uma mancha em suas marcas, vão perceber que dar ouvido a essa gente só garante mancha de outro tipo. Qual a pior? Bem, isso os departamentos de marketing dessas empresas ainda estão tentando identificar. A beleza dos mecanismos libertários é que tudo se resolve no livre mercado. No final das contas, você é penalizado ou é recompensado por tomar decisões corretas dentro de um livre mercado. Exageros são punidos da mesma forma que inação. Esse mundo é novo para muita gente. Estamos numa fase de aprendizado que ainda vai levar algumas décadas, mas não tenha dúvida, essa mudança é positiva. O cancelamento social é muito superior ao que era usado antes.
a violência estatal pura e simples. E, ao mesmo tempo, isso mina o poder do Estado, porque, para usar violência, o Estado precisa estar envolvido. Para uma ação dessas, ele é totalmente desnecessário. E é assim que vamos chegar num mundo libertário. Não vai ser como o pessoal da esquerda mudando de ideia e se tornando libertário, nem com o pessoal da direita abandonando o conservadorismo e virando libertário. Vai ser com todo mundo continuando com suas opiniões e ideias, mas querendo agilizar suas pautas, recorrendo cada vez mais a soluções libertárias. Com isso, sem nem perceber, dinamitando a sustentação do Estado. Ele já não serve para nada mesmo e cada vez mais as pessoas percebem isso, mesmo quem é a favor do Estado. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!